Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Nós estamos hoje começando mais uma aula da Escola de Crescimento. E hoje uma aula muito especial, porque eu convidei para estar conosco, já está aqui conosco, o pastor Joaquim Cantagalli. Pastor Joaquim Cantagalli, para quem não sabe, pastor da nossa igreja, faz parte do Conselho Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular e é uma referência como pregador, como preletor, não só no Brasil, mas pelo mundo. E ele hoje vai dar uma aula sobre a importância do discipulado. Então fique atento, pegue aí a sua anotação, não saia do sofá, não saia da cadeira, receba tudo o que Deus tem para falar com você agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, aqui é o pastor Joaquim Cantagalli. Estamos aqui para falar sobre a importância do discipulado na escola de crescimento. Primeiramente, quero dizer que é para mim uma honra imensa poder estar falando a todos vocês, uma alegria imensa poder estar aqui com o pastor Leandro Genaro, esse grande líder, e que esse tempo que nós vamos ter agora seja para o seu crescimento. Afinal de contas, o papel da igreja é que cada um possa crescer em Cristo Jesus. Que nesse tempo, que nesse momento, que nós vamos estar juntos, você que está ouvindo, você que está assistindo nesse momento, possa tomar para você mesmo esse tempo e dizer: eu vou crescer, eu quero crescer esse tempo. E nós vamos buscar da graça do Senhor e na palavra do Senhor a importância de sermos discípulos. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. A primeira coisa que nós temos que entender sobre discipulado é que nenhum de nós cresce sozinho. Na verdade, nenhuma parte do nosso ser, enquanto cristãos, acontece se não tiver o exemplo e o trabalho. Esse trabalho vem da importância de nós crescermos juntos, de ter sempre alguém que nos oriente. Então, o apóstolo Paulo poderia ter deixado apenas a carta aos Coríntios e ter saído fora, ter se ausentado. No entanto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: vocês têm que ser pelo exemplo que eu sou. O discipulado é base, e aqui é o primeiro ponto que eu quero colocar a vocês, faz parte da doutrina cristã. Jesus não veio para outra coisa que não fosse morrer na cruz. A obra principal dele era morrer na cruz para salvar todos nós, e foi isso que ele fez. No entanto, nesses 2 anos e meio, 3 anos quase, que ele vai estar conosco, vai estar na terra, ele vai fazer algo. Ele vai gastar o tempo formando líderes, formando discípulos. E esses discípulos que o Senhor Jesus está formando, depois ele vai se tornar em apóstolos, esses discípulos têm uma importância radical, porque a nossa fé, preste bastante atenção, a nossa fé, ela é apostólica, significa que a nossa fé vem de Cristo através dos apóstolos. Só que os apóstolos aprenderam de Cristo. Por isso, o discipulado não é algo que eu posso fazer a revelia, quando eu quiser. Não, eu preciso estar sendo discipulado. Nós vamos ver aqui que, primeiramente, o discipulador mais importante, primeiro, é Cristo. Então, eu tenho que ser à altura de Cristo. Eu não posso ser simplesmente à altura de alguém que eu sinto importante. Hoje nós vivemos um tempo interessante que as pessoas, elas têm celebridades que elas gostam. Só que a igreja de Cristo não vive de celebridades. A igreja do Senhor Jesus, ela vive de discipulado. Porque a palavra discípulo significa aluno ou aquele que quer aprender. Portanto, eu não posso pensar que a minha fé
ela está totalmente distanciada daquilo que eu vou aprender. Aprender de quem? De Cristo. Então, é o primeiro ponto. Agora, como que eu vou aprender de Cristo se ele não está aqui entre nós, apesar de que está em nós, mas como que eu vou aprender de pessoas que têm experiência com Cristo? E aqui eu gostaria até de dar uma palavra a todos vocês de uma maneira bem clara. Nunca questione alguém que tenha mais experiência na fé. Hoje, vivemos dias em que as pessoas não dão valor a isso. Elas creem em alguma coisa e a gente tem visto, infelizmente, pela internet, muitas pessoas dizendo, não, isso não precisa. Nunca questione quem tem mais experiência, porque essa experiência ela veio de Cristo. Ela veio da pessoa andar com Cristo. Cada vez mais, nós precisamos entender a importância que isso tem. Então, a primeira coisa, a segunda coisa que nós temos que entender é que eu preciso ser formado. Primeiro crescer, depois ser formado. O apóstolo Paulo, bem como todos os apóstolos, eles vão trabalhar para que Cristo seja formado em nós. Paulo vai dizer isso. Para que Cristo seja formado em vós. Aqui está a importância do discipulado. De eu querer crescer, de eu não apenas olhar para o Google e buscar alguma coisa que me interessa. Esses dias eu estava vendo uma pessoa que é membro de uma determinada igreja. E essa pessoa do nada, ela saiu dizendo, não, mas fulano de tal diz isso. Eu disse para ela uma coisa, quem é seu pastor? Não é essa pessoa. Quem é seu pastor? É a ele que você tem que ouvir. E aqui vem o segundo ponto, porque primeiramente em Cristo, depois aquele que lidera você. Esse daí é o seu discipulador. E isso nós não podemos sair fora, porque o seu pastor também não é apenas o seu pregador, ele é o seu discipulador. Por isso, quando você escuta a voz do seu pastor, você vai crescer com isso, você vai ser moldado nisso. Ele tem experiência, ele foi separado por Cristo, foi reconhecido pela igreja, principalmente a igreja do Evangelho Quadrangular, para que ele pudesse estar à sua frente, para que você possa ter a formação de Cristo em você. Isso não significa que nós não vamos, fulano tem defeito, o outro, todos nós temos defeitos. A questão não é olhar o defeito, a questão é olhar a virtude. Aonde nós crescemos. E aqui, esse primeiro exemplo que eu li para vocês, já vou passar o segundo ponto, tornem-se, preste atenção, tornem-se, se tornar não é ser. Para eu me tornar, eu preciso querer. Ninguém vai ser discipulado se não quiser. Quando Jesus chamava os seus discípulos, à medida que ele chamava, eles poderiam querer ou não. Daqui é importante que você aprenda algo, que todos nós aprendamos algo. Se tornar é algo que nós vamos sendo formados para ser. Então, ser imitador. Você é imitador de quem? Hoje, nós temos várias pessoas que são líderes, glória a Deus por isso. Mas tem uma pessoa que é importante para você, o seu líder. Ele é o seu principal discipulador. Se você está numa célula, num grupo de crescimento, aquela pessoa que está ali, ela é discípula do pastor da igreja. Então, a importância não é ser discípulo de qualquer um, você é discípulo do pastor da igreja. Paulo está falando aos Coríntios. Eu tive a oportunidade de estar em Corinto, nas ruínas, no sítio arqueológico de Corinto. E foi um dos lugares que eu mais me emocionei. Eu estive na sinagoga, nas ruínas da sinagoga, que Paulo pregava. E eu me lembrei dessa passagem. E quando ele manda a carta aos Coríntios, que era uma igreja dificílima, era uma cidade dificílima, ainda hoje é, ele estava separando aqueles para que parecessem-se com Cristo.
Porque o papel do discipulador não é que você pareça simplesmente com o homem, é que ele pareça com o Cristo que está naquela pessoa. E ele está dizendo isso aqui claro. Vocês vão ser meus imitadores. E o mais interessante, Paulo não estava presente. Ele não estava, ele ficou ali um tempo, mas ele ficou o tempo todo com eles. Daqui a importância de nós aprendermos que toda a fé cristã, toda a igreja cristã, ela vem de um discipulado. Nós não crescemos simplesmente por aquilo que nós achamos, mas crescemos por aquilo que Cristo é, através da palavra dele, e aquilo que Cristo fez e tem feito na vida do seu líder. Eu gostaria de passar para você um outro versículo bíblico que diz o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 16, e aqui é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. À medida que eu me pareço com Cristo, à medida que eu vou me adaptando à palavra de Cristo em mim, Deus começa a aparecer em mim. Cristo começa a aparecer em mim. Daí a importância de que eu seja discipulado, para que a luz, e aqui é importante para a importância que nós venhamos a entender, a luz que está em mim, ela não é minha inicialmente, ela veio de Cristo. E quando, à medida que eu vou aprendendo, à medida que eu vou me moldando, e aqui Cristo está dizendo isso, o Senhor Jesus está dizendo isso, a maior parte do tempo, Jesus vai gastar o seu tempo na terra. Não, nós achamos que a maior parte do tempo ele vai gastar curando os enfermos, expulsando demônios. Sim, mas com os discípulos, ele vai gastar formando esses discípulos, ensinando esses discípulos. Então, tenha um espírito treinável. Sabe o que é isso? Aprenda. Não é algo fácil, porque muitas vezes vai entrar em choque com aquilo que nós gostaríamos, mas nem sempre funciona desse jeito. Uma outra passagem interessante que eu quero deixar com todos vocês, para que vocês cresçam nisso, é João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Como que você vai obedecer aquilo que você não sabe? Daí a importância de que cada um de nós, e para cada um de nós, temos um espírito treinável. Ou seja, eu quero crescer como pai, eu quero crescer como esposo, eu quero crescer como filho, mas eu quero crescer também como membro na minha igreja. Para que Cristo seja formado em mim, para que Cristo possa se manifestar em mim. Veja bem, é à medida que aquilo que Cristo me passa, o que o Senhor Jesus me passa, é que eu consigo passar às outras pessoas. Um outro versículo que também é muito importante, e aqui eu quero me deter mais um tempo, Mateus capítulo 10, verso 38, e Jesus vai dizer o seguinte: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aqui nós vamos encontrar certo homem, era um jovem, alguns acham que ele era advogado. Ele vai procurar o Senhor Jesus e ele vai fazer a seguinte pergunta: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele não disse, eu quero seguir o Senhor. Ele disse, eu quero herdar o reino dos céus. E Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta e me segue. E a Bíblia vai dizer que esse homem vai embora triste, porque ele não podia fazer isso, porque ele tinha muitos bens. O mais interessante é que Jesus não colocou isso, o texto bíblico vai dizer que ele não vai fazer isso com raiva. A Bíblia diz que Jesus, o amando, ele vai fazer isso. Jesus ensina ali para os discípulos dele, para aqueles que queriam ver, que é importante, o preço do discipulado, muitas vezes é deixar alguma coisa. Às vezes é deixar as nossas opiniões pessoais.
é deixar, às vezes, o orgulho pessoal para seguirmos a Ele. Aquele moço foi embora, triste, e o apóstolo, os discípulos vão dizer: Senhor, e nós que estamos deixando nossa família, que deixamos tudo para te seguir? Jesus disse: não há ninguém que, ele vai dizer isso, em vida, deixando todas as coisas por minha causa, não receba 100 vezes mais. Então, o preço do discipulado, muitas vezes, é que para que Cristo seja formado em mim, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Eu não estou falando de abrir mão da minha família, deixar minha família, não é isso que Cristo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a importância de que eu aprenda a ser moldado em Cristo, e à medida que eu sou moldado, eu vou deixando coisas que não me edificam, coisas que não vão me edificar e que não vão edificar a igreja. Eu tenho 3 textos que eu quero compartilhar com vocês agora. O primeiro texto é no Antigo Testamento, quando Elias, o profeta Elias, ele vai ter um discípulo dele chamado Eliseu. E Eliseu, ele vai ter uma experiência interessante, porque Eliseu queria... Elias, quando ficou sabendo que ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Na verdade, ele seria arrebatado. E Eliseu ficou sabendo, ele não sabia também, mas ele vai passar diante de outros profetas, e Elias vai dizer para ele: olha, agora você me seguiu até aqui, mas eu não quero que você me siga mais. Eu quero que você fique. E Eliseu vai dizer o seguinte para Elias: eu te segui até agora. E ele vai dizer assim: vive o Senhor que está nos céus, e vive você, Elias. Para onde você for, eu irei, porque eu sei que você é um homem de Deus. À medida que eu sou formado, eu quero estar com aquele que está me formando. Não porque ele seja uma pessoa perfeita, mas porque ele está me ensinando cada vez mais como eu devo andar com Cristo, como eu posso andar com Deus. E a Bíblia vai dizer que algumas pessoas vão dizer para ele, os outros discípulos de outros profetas, e aqui eu quero mostrar uma coisa, porque quando outros discípulos, e aqui o que eu estou mostrando para você, está no livro de Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, perdão, capítulo 2. Quando Elias está para ser arrebatado, Eliseu não o abandona. Aqui é o mais importante, naquele momento mais importante da vida de Elias, nenhum dos dois sabia o que ia acontecer. E Elias vai pedir uma coisa, Eliseu vai pedir, quando eles atravessam o Rio Jordão, Elias vai dizer para Eliseu: então me pede alguma coisa, já que você ficou comigo até agora. Estavam só os dois. E ele vai dizer: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. O que isso tem a dizer? Tudo aquilo que você teve, tudo aquilo que você me ensinou, eu quero que isso esteja dobrado em mim. E Elias vai dizer: Eliseu, você me pediu uma coisa muito difícil, porque não depende de mim. Mas se você ficar comigo até eu ser tomado, pode ser, e aqui está a chave, quando você fica com aquele que está discipulando você, preste atenção, não é o seu profeta. Porque eu tenho um profeta que vai trazer profecia para mim. Não. É o seu discipulador, é o seu pastor, é ficar com ele. Seja o motivo que for, até o momento final, você está com ele. Elias foi tomado numa carruagem de fogo, e Eliseu ficou arrasado com aquilo, mesmo vendo a glória de Deus ali. E a capa de Elias caiu, e Eliseu pega aquela capa. Aqui está importante. À medida que você é discipulado,
o seu discipulador vai passando daquilo que ele tem de Deus para a sua vida. Então, você não pode deixar isso no canto, você não pode abandonar isso. Quando eles passaram, o rio Jordão se fechou novamente. E Eliseu volta e ele vai dizer, pega a capa de Elias e ele vai orar, fazer a seguinte oração. Deus de Elias, e ele bate a capa de Elias na água e a água se abre. E ele passa sozinho pelo rio Jordão. A fidelidade, quando você tem ao seu discipulador, ao seu pastor, é que quando você estiver sozinho, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, assim como Ele fez na vida do seu discipulador, do seu pastor. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês é o exemplo de Jesus, agora, depois que Ele ressuscita. E aqui é uma coisa importante, porque depois que Ele ressuscita, Ele não vai, vocês não vão ver Ele fazer nenhum milagre. Curar enfermo, expulsar demônio. Ele vai gastar esse tempo, 40 dias na terra, antes de subir aos céus. Ele vai ficar formando os discípulos dele, passando para os discípulos dele aquilo que era mais importante, porque ele sabia que a igreja seria formada por aquilo que os discípulos deles ensinavam. E aqui vem algo importante. Jesus vai mandá-los, que eles esperem, e Pedro está tão arrasado, Pedro está tão acabado, que ele volta para Galiléia, volta para aqueles mesmos lugares onde Jesus tinha feito milagre, mas ele não acreditava que, mesmo ele vendo Jesus ressuscitado, ele não acreditava que aquilo pudesse acontecer com ele. E ele vai dizer o seguinte: vou pescar. Jesus não tinha se manifestado para eles ainda. Jesus disse, vão e me esperem. Mas Pedro não queria esperar. E eu sei que às vezes como discípulos, isso acontece com a gente. Dá vontade de abandonar, dá vontade de deixar, dá vontade de não ir mais à igreja, dá vontade de deixar de lado, quando nós somos corrigidos. E aqui é importante você ouvir isso, porque quando você é corrigido, não existe discipulado sem correção. Grave bem isso. Graças a Deus pela correção que eu tive, o meu pai na fé, pastor Mário de Oliveira, também posso colocar como pastor Antônio Genaro. Quantas vezes eles me corrigiram naquilo que era necessário. Quantas vezes eu fui corrigido e ainda aceito correção deles, porque só cresce quem aceita a correção. Quem, como aquele jovem rico, não aceita a correção, vai sair triste, vai estar perto da salvação, vai estar perto do crescimento, mas não cresce. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você está disposto a crescer? Volto a dizer, crescer como pai, como esposo, como filho, como irmão. Se você não for corrigido como um discípulo, você não vai crescer. Então, Jesus disse, vocês vão me esperar. Só que Pedro, naquele momento, eu vou pescar. E ele acaba carregando outros com ele. Mas ele vai fazer uma coisa que ele não fazia, ele estava triste. E ele, mais uma vez, ele vai passar uma noite sem pescar nada. De novo, quando Jesus chega perto de Cristo, se aproxima de Pedro, ele tinha passado a noite sem pescar. Agora, de novo, sem Jesus, de novo ele vai passar sem pescar. E Jesus chega na praia, sem falar nada. E diz, o que vocês têm aí? E Pedro está dizendo, não pescamos nada. Ele disse, lança a rede para o lado direito. E Pedro joga a rede, e quando eles vão pescar, quando eles puxam a rede, e Pedro, agora ele diz, só tem uma pessoa que é capaz de me falar isso, e capaz de mudar isso tudo na minha vida. Foi Jesus. E ele pula na água,
nenhum deles falam nada. E aqui é importante que você entenda isso. Nenhum deles disse é Jesus que está lá, nenhum deles, não. E Jesus não disse para eles, olha, sou eu. Mas eles começam, quando eles chegam na praia, já tem peixe e pão. Eles não precisaram levar nenhum peixe, Jesus já tinha separado para eles. O preço do seu discipulado, muitas vezes, é aceitar a correção, obedecer para que você cresça. E agora, quando você erra, volta. Sabe por quê? Quando você volta, você pode voltar a crescer. Infelizmente, muita gente hoje não quer isso. Às vezes a pessoa ela quer ouvir aquele pastor que tem um sucesso enorme na internet, que tem milhões de seguidores. Só que Deus não te deu isso, pastor. Deus te deu o pastor da sua igreja. No caso, Deus te deu o pastor Leandro Genaro, para ele cuidar de você. E ele treina pessoas que estão com ele para cuidar de vocês. Tanto na igreja como na região. Nós precisamos entender que sem um pastor não há discipulado. Sem uma orientação que é vinda de um pastor, não existe discipulado. Sabe por quê? Nenhum de nós começou do nada. Eu me lembro, eu até vou fazer uma surpresa depois para o pastor Leandro, de que quando eu o conheci, ou conheci desde cedo, né? Certa vez, no encontro que nós estávamos, no encontro com Deus, estavam ele, o pastor Rafael, a pastora Rose Genaro também estava nesse lugar. Foi quando Deus falou com ele, de uma maneira tremenda. Não que Deus não tivesse falado antes. Deus falou algo tremendo com ele. Então, o seu pastor é alguém que foi treinado por Jesus. É alguém que não começou ontem. Não é um aventureiro na fé. Por isso ele pode te ensinar. Eu me lembro de 10, 12 anos atrás, nós estávamos indo para se não me falha a memória, para Uberaba, aqui no interior de Minas, e o tempo todo ele me perguntando coisas, querendo aprender de Cristo. Eu estou falando para você, não de alguém que caiu de paraquedas, não. É alguém que foi formado. Por isso, quando ele corrige, quando ele orienta, é porque ele quer o seu bem. É porque ele sabe que Cristo seja formado em você. Ele quer, não só através das orações, porque às vezes nós queremos a oração do pastor. Que bom isso. E o pastor vai continuar orando por você, para que você tenha sucesso, para que você tenha bênção, para que você tenha paz, para que você tenha vitória. Só que mais do que a bênção é que Cristo seja formado em você. Então, os discípulos, mesmo vendo Jesus ressuscitado, eles balançaram. E Jesus foi buscá-los, sem condenar, sem pressionar, mas estava lá peixe e pão para eles. E nenhum deles, eles comeram aquela noite calados. E às vezes, a presença do pastor te ensina, que é a quarta coisa que eu estou te falando. Você não aprende simplesmente quando ele abre a Bíblia e te ensina alguma coisa. Eu me lembro que o pastor Mário de Oliveira, como eu já disse, meu pai na fé, ele conta uma experiência interessante. Ele estava na igreja, no interior de São Paulo, Bauru, onde ele se converteu, e tinha uma galeria. E ele, naquele dia não tinha ninguém na galeria, ele foi para a galeria. E o pastor ficou incomodado, porque estava todo mundo embaixo, só ele lá na galeria. E o pastor parou e disse, menino, desce daí. Só tinha ele na galeria. Ele olhou para aquilo, ficou com vergonha, desceu da galeria, mas ele foi embora. Eu não vou passando essa vergonha aqui, eu vou embora. Mas quando no meio do caminho, ele lembrou de tudo aquilo que o pastor dele sempre ensinou para ele. Ele disse, não, eu não posso fazer isso. Ele me recebeu, ele me aceitou, e agora porque ele me corrige eu vou embora? O que ele fez? Ele voltou. E hoje, ele é presidente
nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe o que é isso? Quando você é corrigido por alguém que quer que você cresça, que quer ensinar você só tem a crescer. Você só vai crescer, você vai crescer como se tornando um pai melhor, se tornando. E esse exemplo, como Paulo disse, ser de meus imitadores. Então você vai aprender com o seu pastor, aprender com o seu discipulador. Às vezes, até mesmo quando ele erra, você aprende. E eu me lembro de que quantas vezes, tanto o pastor Mário quanto o pastor Antônio Genaro, o ensinamento que eles me passavam, nem sempre foi fácil de ouvir. Mas graças a Deus, porque bem-aventurado é aquele que, quando é corrigido, aceita, porque ele está aprendendo. Quando Jesus, naquela noite, com os discípulos, que tinham ido pescar e tinham fracassado de novo, ele disse para Pedro aquela noite: agora, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. O exemplo que ele deu não foi de condenação. E Pedro, mais uma vez, aprendeu. E o terceiro exemplo que eu quero dar a vocês está no Evangelho de Lucas. E aqui eu faço questão de comentar, de ler o texto com vocês. Eu espero que de alguma maneira vocês estejam crescendo e sendo abençoados. Lucas capítulo 24 vai dizer, logo depois da ressurreição de Cristo também, a Bíblia vai dizer o seguinte, que dois dos discípulos, a partir do versículo 14, vai dizer que iam falando entre si, dois discípulos, tudo o que havia sucedido. Vamos começar do versículo 13, fica mais fácil. Versículo 13, capítulo 24, versículo 13 do Evangelho de Lucas. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso vai dar cerca de 11 quilômetros, cujo nome da cidade era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha morrido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, ao mesmo tempo Jesus se aproximou e ia com eles. Agora preste atenção no versículo 16. Mas os olhos deles estavam fechados para que não conhecessem. Eles eram discípulos de Jesus, mas o medo e a decepção fez com que eles não conhecessem. Quantas vezes, às vezes, nós queremos ser discipulados, não só aprendendo sobre coisas da Bíblia, conhecendo da Bíblia, mas o próprio exemplo. Jesus entrou, os dois estavam andando, e eu presto atenção, 11 quilômetros, você caminha isso, uma pessoa andando normal, ela caminha 2, 3 quilômetros por hora, ou seja, eles gastaram, o que eles poderiam fazer em 3 horas, eles gastaram o dia inteiro, por causa da decepção. Quando você perde a referência do seu discipulador, sabe o que acontece? Você começa a andar mais lento, o medo vem, a incerteza vem, você cria doutrinas que você, na verdade, não vão se sustentar. Jesus chegou, mas eles não conseguiram ver que era ele. Por que não viram? Porque eles estavam decepcionados. E o versículo 17 vai dizendo, Jesus vai perguntar, que palavras são essas que vocês estão falando, caminhando, vocês trocais? E por que vocês estão tristes quando você deixa de ser discipulado? Por mais que você ache que você está alegre, seu coração fica triste. E aqui ele vai dizer algo tremendo. E responderam um cujo nome era Cleopas. Presta atenção, porque esse texto é interessante. O mais interessante aqui é que alguns ensinam, alguns estudiosos creem que o outro dos dois, que um era Cleopas e o outro era o próprio Lucas. Eu não estou afirmando isso a vocês, estou falando que alguns acham isso, que Lucas era esse segundo homem. E ele vai dizendo que você não sabe, você é estrangeiro, você não sabe o que aconteceu.
E agora, preste atenção nisso. És tu, peregrino em Jerusalém, não sabe essas coisas que têm acontecido? E Jesus perguntou, quais? E eles disseram, as coisas que dizem respeito a Jesus Nazareno. Olha o que eles vão dizer, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante do povo. Eles sabiam de tudo isso, mas tinham perdido a referência do discipulado. Vão continuar a dizer mais. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram para condenação e o crucificaram. E ele vai dizer, e nós esperávamos que ele fosse ele que remisse Israel. E aqui mostra bem, às vezes o seu discipulador, você espera uma coisa dele, e às vezes não acontece aquilo, você não aceita. Agora o que Jesus vai dizer aqui, versículo 22 vai dizer, é bem verdade que as mulheres foram e viram, voltaram maravilhadas, dizendo que não encontraram no sepulcro. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Jesus vai dizer, honestos, até quando eu estarei convosco? E ele vai dizer algo. E a Bíblia aqui, e aqui eu quero mostrar isso para você. À medida que ele caminhava com eles, a Bíblia vai dizer que Jesus foi explicando, foi ensinando para eles, de Moisés até aqueles dias. Jesus fez, com nenhum outro discípulo Jesus fez isso. Mas Jesus foi mostrando tudo o que tinha que ter acontecido para aqueles dois. Sabe por quê? Aqueles dois eram mais novos. Eram os discípulos mais novos na fé. Ele gastou tempo, depois de ressurreto, ele poderia ter falado, olha, sou eu. Ele não falou nada disso. Ele voltou na palavra e foi orientando de Moisés até aqueles dias. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Preste atenção nisso. A ponto da tristeza deles ir embora, porque eles voltaram a ser o quê? Discipulados. Eles começaram a entender, ainda que não vissem que foi Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai querer fazer como se fosse passar adiante. E eles pedem, eles vão dizer, fica, Senhor, fica. E ele entra na casa deles, e eles vão comer. Naquela hora, a Bíblia vai dizer que eles dão uma honra a Jesus de dar a bênção ao pão. Não era a Santa Ceia, mas como bom judeu, eles davam agradeciam pelo pão. E na hora que Jesus levanta a mão, as marcas da cruz estão lá, eles viram que era Jesus. E eles ficam alegres, mas naquele mesmo momento, Jesus desaparece na frente deles. Quando você volta a ser discipulado, a alegria volta ao seu coração. Você vai entender muita coisa que você não entendia antes. Muitas das dúvidas você vai voltar. Então, que você aprenda algo. Primeiro, você é discipulado em Cristo. Ninguém é discipulado fora dele, mas é em Cristo, através de homens que aprenderam de Cristo e que vão ensinar a você. Por isso, da mesma maneira que toda a Bíblia, se você toda ela é feita, ela é baseada em cima de pessoas que aprenderam de e passaram para. Vou falar isso de novo. Pessoas que aprenderam de quem era para aprender e passaram para outra geração. Que Deus esteja abençoando você agora. Que o seu coração esteja disposto a crescer, que o seu coração esteja disposto a ser discipulado pelos seus líderes, discipulados, e até mesmo se você estiver ouvindo, você talvez seja já um obreiro, um pastor, sabe? É triste quando você não quer aprender com ninguém. É triste quando você quer o sucesso dos outros, mas você não quer aprender a crescer como aquele que está com você. Eu quero encerrar com isso. Ore,
por aquele que te discipula. Os últimos 40 dias de Jesus na terra, ele vai ficar ensinando para os discípulos. Não que ele não tivesse ensinado antes, mas mostrando a eles a importância de tudo aquilo que ele fez. Por isso que eles se tornaram, e assim que o Espírito Santo veio, eles podiam dar testemunho. Porque agora eles entendiam quem Jesus era, podiam viver dessa maneira. Eles foram perseguidos, mas não desistiram. Muitos deram a vida, morreram pelo Evangelho, mas não abandonaram. Que você esteja aprendendo hoje que ser imitador de Cristo significa que você vai ter que imitar alguém. Eu falo imitar, não é simplesmente, fulano é minha inspiração, como nós podemos dizer, ele é meu mentor. Não é isso, não é mentoria. É aquele que você se inspira, para que a palavra de Deus possa estar em você, crescer em você. Então, ao preço, a importância do discipulado, ao preço do discipulado, e a resposta do discipulado é que você, chegando o seu tempo, vai discipular a outros. Vai mostrar a outros como é ser cristão, como é ter Cristo. E eu quero que cada um que está me assistindo agora, me ouvindo agora, que Deus te dê a graça de você querer ser discipulado. Ninguém cresce sozinho. Se você se fechar num quarto, pegar a sua Bíblia, estudá-la, ainda assim você vai precisar de alguém que mostre a prática daquilo para você. Não é um curso de teologia, não é isso. É a vida prática. É isso que o discipulado é. E que você esteja disposto a aprender, porque o discípulo, como eu disse, é um aluno, é aquele que está querendo aprender. Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero encerrar fazendo uma oração, para que você esteja nesse momento disposto a crescer. Muitas vezes nós temos medo, porque algumas pessoas, por causa de um mau testemunho de alguém, não querem ser discipuladas. Preste atenção. Essas pessoas já foram feridas. Essas pessoas estão como aquele Pedro que eu disse que esperava alguma coisa, mas não foram embora. Mas preste atenção. Você que quer aprender de Cristo, aconteça o que acontecer, fique firme. Segundo, aprenda. Aprenda com o seu líder, aprenda com o seu discipulador. E se porventura esse discipulador cair, tropeçar, porque todos nós somos homens, ore por ele. Porque ele gastou a vida dele ensinando para você o melhor. E naquele momento que ele tropeçou, não é o momento dele ser julgado, mas é o momento de aí sim você o abençoar. Eu quero orar por você. Toda igreja cristã, e aqui é importante, toda a igreja cristã, ela é baseada no discipulado. A Bíblia nos foi dada, principalmente o Novo Testamento, nos foi dado por discípulos que foram discípulos de Jesus. Que Deus possa estar te falando isso agora. E que você esteja crescendo no seu discipulado. Porque à medida que você cresce no aprendizado, você cresce em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, que eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar. Peça a Deus um coração maleável, porque à medida que o homem estiver te ensinando, quem vai estar te passando os princípios é o Espírito Santo que está em você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por todos estes que nos ouvem, por todos esses que me assistem agora.
sejam eles os membros, sejam eles líderes, que eles aprendam, Senhor, aprendam a querer aprender, estejam dispostos a pagar o preço para um dia poderem ensinar. Senhor, nenhum de nós é capaz de crescer sozinho. Por isso, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu líderes e nos deu discipuladores, aqueles que vão nos ensinar, seja num grupo de homens, de mulheres, seja no grupo de crianças, seja aonde for, mas principalmente o anjo da igreja, o pastor da igreja. Senhor, que possamos aprender em humildade, aprender com disposição, Senhor, e que nunca venhamos a querer ter um coração soberbo, achando que já sabemos tudo ou que sabemos mais. Pai, mas nos dá a fome de querer sempre aprender de Ti, para que um dia possamos dizer como Paulo, o apóstolo, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim, Senhor, eu abençoo a todos, para que possamos ter lares edificados na Tua palavra, filhos edificados na Tua palavra, a membresia edificada na Tua palavra e a igreja ser Teu corpo firme em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma última palavra. Nós temos ouvido, são muitas vozes hoje. Você entra no Instagram, tem muitos pastores. Você entra no Facebook, tem outros tantos e cada um quer dar a sua opinião. Você vai para o YouTube, está cheio de gente. Valorize. Não, eu não estou dizendo para você não honrar essas pessoas. Eu estou dizendo, valorize o seu pastor, sua pastora. Valorize aquele que está com você, que Deus te deu e está te ensinando. Porque é esse que estará com você. Talvez ele não tenha 1 milhão de seguidores, mas Deus deu ele para você, para cuidar de você, da sua família, fazer com que você cresça. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Eu espero, de alguma maneira, ter servido a você. Seja imitador do seu líder, como de Cristo ele o é. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, que aula maravilhosa, que ensinamento profundo nós recebemos na escola, na aula de hoje. E como você sabe, durante esse mês de maio, nós estamos tendo aulas inaugurais, aulas especiais, cada semana com um pastor. Já tivemos aqui o pastor Castelo Branco, o pastor Pablo, hoje o pastor Joaquim Cantagalli, e na segunda-feira que vem, uma aula poderosa com o pastor Rodrigo Moraes, que é pastor lá em Pará de Minas, pastor da nossa igreja, e vai falar sobre prosperando em tempos de crise. Então fique ligado e até semana que vem. Que Deus te abençoe.